Hoje, no Momento Psi, eu quero falar com vocês sobre essa data que todos nós estamos à beira de comemorarmos, a Páscoa. Fica comigo que após a vinheta a gente fala um pouco mais sobre esse assunto. Hoje eu quero falar com vocês sobre a Páscoa. E o que tem a ver a Páscoa com a psicologia ou a psicologia com a Páscoa? Bem, podemos fazer uma grande analogia entre a Páscoa e a psicologia com os seus símbolos, principalmente. Mas vamos entender um pouquinho o que vem a ser a Páscoa. Essa palavra Páscoa ela tem um significado, É um significado importante para o povo judeu, E também para o povo cristão. A Páscoa ela pode ser entendida como a libertação ou como a passagem, para uma vida nova. E é justamente essa vida nova e sobre essa libertação que eu quero falar com você. Se você está gostando do vídeo ou ficou curioso em saber um pouco mais do que nós vamos falar sobre a Páscoa, fica aqui comigo, mas antes, dê aquele like, ativa o seu sininho, se ele não estiver, dá uma olhadinha aí, tá ativado, não tá? Ativa ele para que você receba em primeiríssima mão todos os nossos vídeos. Falar da Páscoa hoje é algo muito maior do que comemorarmos em família ou comermos em família um ovo, um bombom, Enfim, é algo que tem a ver intimamente com você, comigo. Então falar da Páscoa hoje, como o próprio nome revela pra gente, a libertação, a vida nova, ela requer pensarmos com os olhos da psicologia o que isso significa. Hoje, muitas pessoas precisam repensar a sua vida. Muitas pessoas precisam se libertar da vida em que estão vivendo. Por quê? Porque elas não se sentem bem, elas não se sentem confortáveis, elas não se sentem seguras na vida que estão vivendo. Elas não são felizes. Embora falar de felicidade, vou deixar esse tema para um outro vídeo. Mas é algo muito complicado falar de felicidade, Porque o que te deixa feliz hoje pode não ser aquilo que me deixa feliz. Você pode dizer, o que me deixa feliz hoje é um prato de jiló. Eu vou dizer, caramba, eu odeio jiló, não gosto de jiló. Para mim, o que me deixaria feliz era uma barra de chocolate, já que a gente está falando de Páscoa, Felicidade é algo que não se pode comparar, porque aquilo que te deixa feliz pode não me deixar, enfim. Mas é importante revermos a vida em que estamos vivendo, nos desprender. Quantas pessoas hoje que nos assistem estão prisioneiras de uma vida em que elas não desejavam isso, Se você for analisar, lembrar lá da sua vida, lá atrás, da sua juventude, Você desejava uma vida tão diferente da vida que você tem hoje. E por que será que a sua vida deu uma reviravolta? Por que a sua vida se transformou na vida que você tem hoje? Bem, se você cair no campo da culpa, você vai continuar preso aonde você está. Não adianta lamentar, não adianta dizer, olha como eu estou sofrendo, olha como eu estou preso nessa vida. Bem, essas lamentações, elas valem até mesmo inicialmente. Agora, ficar preso a essas lamentações é aprisionamento certo. Então veja, não fique preso às suas lamentações e suas culpas. Tente transformar, tente trabalhar para que você consiga realizar aquilo que você tanto deseja. Uma psicóloga um dia me falou que tudo aquilo que eu quisesse, eu iria conseguir. Eu achei aquilo uma bobagem, eu achei aquilo um conto da carochinha, mas na verdade isso tem um sentido. Porque toda vez que você deseja muito, Você deseja algo na sua vida, de tanto que você trabalha em prol, de tanto que você busca aquela situação, em algum momento da sua vida aquilo acaba acontecendo. É claro que eu não estou falando de algo que não dependa de você. Por exemplo, eu quero muito ganhar na Mega Sena. Quem é que não quer ganhar na Mega Sena? Mas isso não depende de você. Eu estou falando de algo que dependa de você. Então, para que haja essa libertação na sua vida, é preciso então que você deseje essa libertação. E aí sim vamos poder falar de uma vida nova. E é o que é, E o que é essa vida nova que nós estamos aqui propondo na Páscoa com o olhar da psicologia? É justamente você encontrar um sentido para ela. E existem muitas formas de se encontrar o sentido, desde que ele não seja dado a você como um presente, como um ovo de Páscoa, por exemplo. Até porque isso não seria um sentido, Isso seria um presente qualquer.
O sentido é algo encontrado, é algo buscado. Você precisa buscar por ele, né? Tentar encontrar ele, porque se ele for dado, ele não terá um sentido para você. Imagina só, você tanto quis alguma coisa e alguém chegou ali e te deu, aquilo não teve tanta importância quanto se você tivesse conquistado ao longo da sua vida. Então, o sentido ele parte um pouco deste princípio. Então, hoje ter uma vida nova é justamente o encontro, o buscar desse sentido na sua vida. Analisando por um viés mais pascal, digamos assim, a gente tem alguns símbolos, né, que representam a Páscoa, por exemplo, e que vão nos ajudar a encontrar esse sentido na nossa vida. Veja bem, o girassol. O girassol é um símbolo pascal. Por que o girassol ele representa esse símbolo pascal? O girassol é uma flor bonita, ela é uma flor exuberante e ela é uma flor que ela segue, né, o sol, a luz do sol. Então, o sol nasce, ela está virada para ele. O sol vai caminhando, né, em direção a se pôr, ela acompanha ele. O que isso significa? Significa que devemos sempre buscar a luz, devemos sempre buscar a clareza das coisas, buscar sempre a consciência das nossas decisões, das nossas vontades, dos nossos sofrimentos. Então, no momento em que eu me encontro no escuro ou o contrário, né, da luz, eu não vou conseguir ver, eu vou estar produzindo sombra. Agora, no momento em que eu estou a favor da luz, eu consigo enxergar todas as coisas que estão à minha volta. O ovo, por exemplo. O ovo que nós conhecemos hoje, ele não era assim tão saboroso, né? Ele não era feito de chocolate, sim um ovo de verdade. Era comum entre as famílias que se cozinhassem alguns ovos e pintassem, né, a mão, tingisse e entregasse de presente. Por que o ovo, né? Geralmente um ovo de galinha, porque o ovo representa a vida. Olha aí, dentro do ovo, né, há vida. Então, no momento em que aquele ovo é submetido a uma temperatura ideal, ali então nasce, ali então gera-se a vida. Então, pensando nisso, é possível se ver aos olhos da psicologia uma importância muito grande da cultura dos ovos. Não essa cultura que nós vemos hoje, né, de chocolate, embora seja muito delicioso. O sentido, né, acabou sendo substituído. E aí dentro desses ovos de chocolate você encontra algumas surpresas ou bombons e tal. Mas no início era a vida. O coelho também foi trazido nesse sentido. O sentido do coelho está voltado à fertilidade, né? O coelho ele é um animal que não tem somente um filho, ele tem vários filhos, né? Ou seja, aquela linhagem, né? Ela só se multiplica. Então a ideia de vida, né? De que a vida segue, a vida tem o seu sentido, ela necessita continuar, né? Então o coelho é um símbolo muito interessante a ser analisado aos olhos da psicologia. Por quê? Porque a cada geração ele traz a ideia de uma continuidade de vida, né? E é justamente isso que nós precisamos hoje beber, né, de uma vida nova, né, de saber que a vida ela continua, de saber que a vida ela é algo muito importante para se pensar e se refletir hoje. Costumamos dizer que a vida é um grande presente, então é preciso honrar esses presentes. Eu nunca vi, mas deve ter existido, né, um aniversariante que recebeu um presente e falou: isso é uma porcaria, e quebrou na frente daquele que estava presenteando ele. Muito difícil, né? A gente geralmente vê o aniversariante recebendo aquele pacote com toda alegria, com toda satisfação, principalmente a criança, né? Quando vê aquela caixa grande, a criança adora caixa grande, não importa o que tem dentro, mas a caixa tem que ser grande. Então a vida eu vejo como esse aniversariante que recebe, né, esse grande presente, então ele precisa ser honrado. E é por isso que esse símbolo ele traz para a gente uma reflexão muito profunda e importante do sentido para a vida. Outros símbolos importantes dentro da Páscoa é a uva e o trigo, né? A uva será transformada num vinho e o trigo será transformado então em farinha, que será transformada em pão. É muito simples para a gente hoje entender isso, porque todo o processo ele hoje é industrial, mas antigamente a uva,
né? Hoje ainda existe, né, no interior, né, de Portugal, de alguns países na Europa que cultivam essa cultura, a uva era amassada com os pés. Então o sentido, né, de hoje trazermos a uva para a Páscoa e ser refletida com o olhar da psicologia é justamente esse grande processo que a uva passa em ser pisoteada, em ser amassada com os pés, ser humilhada, né? Assim como o trigo também, ele é triturado, ele passa por um processo muito, digamos assim, dolorido. A nossa vida, ela também tem momentos de muita dor, de muito sofrimento. São 3 coisas que nós jamais deixaremos de passar enquanto estivermos vivendo aqui neste mundo, ou seja, todo e qualquer mortal passou por essas 3 tragédias: a dor, né, o sofrimento, a culpa que nós falamos há pouco e a morte. Ou seja, jamais deixaremos de passar por essas 3 situações. Então, voltando à ideia da uva e do trigo, esses 2 símbolos refletem para a gente momentos da nossa vida em que passamos, em que somos ali ultrajados, humilhados, né, afrontados, perseguidos, e mesmo assim nos mantemos, mesmo assim temos a vontade de viver, né? Temos essa vontade de sentido e superamos todo esse sofrimento. E ali, após ter superado esse sofrimento, vemos um bom vinho, vemos ali um bom pão. Então, esses 2 símbolos pascais nos ajudam a refletir muito sobre a nossa vida. Você hoje está passando por momentos de humilhação, momentos de dor? Você hoje está sendo realmente humilhado, pisoteado como essa uva, né, triturado como esse trigo? Saiba que você se tornará um bom vinho e se tornará um bom pão. Então saiba que qualquer sofrimento que você esteja passando hoje, acredite que ele se encontra numa fase. Uma fase que ele pode levar um tempo maior, se você alimentar, ou ele pode levar o tempo que ele tem que levar, porque ele é uma fase. Então busque também por uma ajuda. Se você hoje não consegue sozinho, está difícil para você, busque por uma ajuda terapêutica. Isso vai te fazer um bem muito grande. Por fim, eu acho que os símbolos pascais têm muito a ver com a nossa condição hoje, e eu acho que trazê-los para um viés psicológico fez você refletir bastante coisa que talvez você não sabia, talvez você não tinha refletido ou pensado por essa lógica. Eu fico feliz por poder ajudar vocês, fico feliz em saber que nós estamos passando por situações muito semelhantes e estamos a cada dia vencendo isso na nossa vida. Fico feliz por você fazer parte da nossa família e desejo a você uma feliz Páscoa. Que você possa comemorar essa Páscoa com muita consciência e com muita reflexão também. Aproveite esse vídeo, compartilhe com quem você acha que precisa ouvir e refletir. Até o próximo Momento Psi. Até lá!